Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 8º ano. Mas antes de começarmos a nossa aula, é importante lembrar, entrem aqui no EducaPE e vocês terão o quê? Várias aulas dos vários componentes para estudar e aprender mais. Então vamos lá. Na tela nós temos aqui o assunto da aula de hoje. Qual é? Posicionamento crítico, liberdade de expressão versus discurso de ódio. Então vamos conhecer a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Será que a liberdade de expressão e o discurso de ódio são sinônimos? Vamos conhecer. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Vamos ver aqui. Na tela nós encontramos a seguinte questão: não existe outra via para a solidariedade humana, senão a procura e o respeito da dignidade. Pierre Nui. Vejam só, dignidade humana. Então é isso que nós vamos conhecer. Mas como será que nas aulas de língua portuguesa vamos conhecer através de quê, gente? O respeito e a solidariedade humana, o ato de comunicação. Vamos adiante. Nós temos na tela ainda o objetivo geral da aula de hoje. Qual é o objetivo geral? Diferenciar liberdade de expressão, de discursos de ódio em função da ética e do protagonismo juvenil, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso, se possível, com embasamento legal, de modo a promover a cultura de paz e a realização de denúncias, quando for o caso. É importante lembrar bem esta questão, a diferença entre liberdade de expressão e o discurso de ódio. Esse discurso de ódio que muitas vezes nós o encontramos nas redes sociais. Aliás, os discursos de ódio, tantos discursos que nós encontramos. Vamos ver? Na tela trago para vocês esse cartoon que diz: discurso de ódio não é opinião. Prestem bem atenção. Discurso de ódio não é opinião. Você, estudante do 8º ano, muito conectado nas redes sociais, encontra muitas vezes o quê? O discurso de ódio contra minorias. Então é importante lembrar a seguinte questão: a expressão, a liberdade não é o que? O discurso de ódio não nos dá esse direito. Vamos adiante. Na tela trago para vocês a seguinte definição: discurso de ódio ou incitamento ao ódio é, de forma genérica, qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite o ódio contra uma pessoa ou um grupo, tendo por base características como gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, outro aspecto possível de discriminação. Olha aí, discriminação, discurso de ódio. Vamos acabar com o discurso de ódio. E nós, professores e estudantes, em nossas salas de aula, em nossa escola, nós vamos trabalhar o quê? A liberdade de expressão contra o incitamento de ódio. Vamos adiante. Olhem só na tela. Olha o que nós temos. A escola precisa combater o discurso de ódio. E lembrem-se, em nossas aulas de língua portuguesa, através dos textos, da produção textual, nós temos o papel de quê? Promover a liberdade de expressão contra os discursos de ódio. Vamos adiante. Na tela, mais uma vez, nós encontramos o quê? A representação do discurso de ódio, que inferioriza. Temos ainda outra representação, duas pessoas, o quê? Uma agressão mútua. Veja só, o discurso de ódio. Então, não é isso que nós queremos. Vamos adiante. Trago para vocês ainda na tela a seguinte reflexão: a liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal de 1988, em seus artigos, o 5º. Vejam só, a Constituição de 88
Vocês podem pesquisar que esta Constituição é chamada de Constituição cidadã, democrática. Então vejam só aquilo que eu falei, a liberdade de expressão, o respeito. E nós temos ainda na tela a seguinte questão. O artigo 5º da Constituição dispõe que, escutem só, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, entende-se que as pessoas são livres para manifestar suas opiniões, mas vejam só, é vedado o anonimato. Lembram que eu falei no começo justamente a questão legal. Vejam só, nós não podemos incentivar o ódio. Nós temos a liberdade de expressão, mas não podemos agredir, inferiorizar nenhuma pessoa, nenhum grupo social. É importante. Vamos adiante? Na tela, nós temos ainda a seguinte reflexão. No entanto, a pessoa, ao se pronunciar, não deve usar do anonimato, ou seja, não revelar seu nome, pois assim como ela tem o direito de se expressar, também é assegurado o direito à pessoa que foi mencionada na manifestação saber quem a publicou para exercer o direito de resposta ou mesmo buscar a devida reparação civil em caso de dano. É importante refletir que em nossa aula, em nosso debate de hoje, nós temos justamente, além dessa liberdade de expressão, essa questão legal, não podemos inferiorizar, cuidado com o discurso de ódio, nós temos a seguinte questão, não podemos ter o anonimato. Vejam que muitas vezes nas redes sociais nós encontramos agressões e as pessoas não se revelam. E também, lembre-se, certo, que é o que? Um erro achar que nós podemos agredir o outro pelas redes sociais usando o anonimato, certo? Vamos ver. Nós temos ainda na tela a seguinte questão. A pessoa tem o direito à manifestação do pensamento, mas ela tem esse direito com responsabilidade. Vejam só, eu uso o meu discurso, o meu ato comunicativo, o meu texto, a minha fala, certo? Eu tenho direito à livre expressão, mas eu a uso com responsabilidade. E nós temos ainda, então, se a pessoa ferir a intimidade de alguém e essa pessoa se achar prejudicada, ela terá direito a ingressar com uma ação de reparação. É importante lembrar, voltando ao início da nossa aula, esta questão, liberdade de expressão, discurso de ódio, e trago para vocês a seguinte reflexão. Até onde vai o meu direito, certo? Eu não posso ferir o outro, não posso inferiorizar. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês essas duas representações. Nós temos a primeira, que é um engano achar que eu uso o anonimato, certo? Porque tudo pode ser encontrado pela internet, até mesmo o nome daqueles que não se revelaram, certo? E temos também o quê? A questão legal. Vejam só, olhem para essas duas figuras e reflitam. E vamos adiante. Olhem só o que há na tela ainda. O direito à liberdade de expressão é, portanto, uma garantia assegurada pela Constituição enquanto direito individual e fundamental. Prestem bem atenção. Em toda a nossa aula de hoje, estamos discutindo essa questão de direito, liberdade, contra o ódio, contra o quê? Aquilo que vai inferiorizar o seu colega. Então é importante nós, você estudante, em sua sala de aula, em sua escola, treinar justamente o quê? Os gêneros textuais, o discurso contra o ódio, que está muitas vezes presente nas redes sociais, como um pequeno exemplo. Vamos ver aqui, na tela, trago ainda a seguinte questão. Devido ao avanço da tecnologia, a internet tem ocupado uma posição de destaque no cotidiano, certo? Da grande maioria da população. E assim, um novo panorama nas relações sociais está surgindo. Justamente aquilo que eu falei a vocês. Achar o quê? Que pelas redes sociais eu posso
inferiorizar alguém, denegrir a imagem de alguém. Lembrar sempre que o anonimato é perigoso. O anonimato, quando você agride, é crime. Vamos ver aqui. Nós temos a seguinte questão. As redes sociais, por exemplo, possibilitam a expressão e a sociabilização entre as pessoas. Nós devemos usar as redes sociais, porém com responsabilidade e para o conhecimento, para a comunicação, para o intercâmbio entre as pessoas e não o discurso de ódio. Olhem para a tela. Vejam só, nós temos as representações, os ícones de quê? Das redes sociais, que vocês, estudantes, conhecem muito bem. Outra questão, na tela nós temos palavras fortes, essas palavras que trazem muitas vezes o quê? Essa ideia do discurso de ódio, o racismo, a violência, a injúria, o machismo, a discriminação, por exemplo, de gênero. Olhem só essas palavras, são palavras-chave. Muitas vezes elas estão nas redes sociais como o quê? Como um discurso de ódio. Então é importante fugir delas. Vamos ver aqui. Olhem para a tela. Pode-se considerar que o discurso de ódio é uma nova forma de propagação de conteúdos prejudiciais na internet, principalmente nas redes sociais, e também um dos grandes enfoques polêmicos da liberdade de expressão, pois se caracteriza por ser manifestação agressiva e incitadora do ódio, como o próprio nome sugere. Lembrar a seguinte questão que eu falei. Podemos trabalhar com as redes sociais? Podemos sim, mas lembrem-se, evitar o quê? O discurso de ódio. E lembrem-se, em sua sala, em sua escola, nas aulas de língua portuguesa ou de outros componentes, utilizem o quê? Os gêneros, o discurso, o debate, para evitar o discurso de ódio, esse discurso que inferioriza. Então é importante lembrar disso. Na tela temos ainda a identificação do discurso de ódio normalmente não se encontra de maneira explícita no ambiente virtual, visto que seus propagadores buscam implicitamente convocar e incentivar seus seguidores a cultivarem esse desprezo contra um determinado grupo social, com o argumento de estar o quê? Exercendo um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. Justamente, é aquela questão que eu falei a vocês, o engano de achar que eu posso propagar o ódio utilizando o anonimato. Mas lembre-se bem daquilo que eu falei. Nós devemos usar o quê? Os gêneros textuais, com a questão da cordialidade, sem o discurso discriminatório de nenhuma hipótese, certo? Vamos ver aqui, na tela temos ainda. Diante do exposto, pode-se concluir que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Olha aí, não é um direito absoluto. Eu não posso tudo. Há uma lei que nos barra. No momento em que esse direito violar um direito constitucional assegurado a outro, deve existir a devida punição, a limitação. Olhem o que eu acabei de falar, justamente que eu posso utilizar o discurso, mas não o discurso de ódio. Lembre-se disso. E é na escola, e é na família, e é em nossa comunidade que devemos treinar, certo? Vamos ver aqui. Olhem só essa reflexão. Agir contra o discurso de ódio através de contranarrativas. Nós temos que utilizar narrativas, gêneros textuais, certo? A narração, justamente contra esse discurso de ódio. Vejam só aqui, na tela trago para vocês alguns exemplos. Vejam só, mensagens de discurso de ódio. Escutem bem, eles e elas roubam-nos o emprego. Este é o nosso país. Parem com a imigração. Pessoas refugiadas não são bem-vindas. Vocês são, aí há um palavrão, façam mais as malas e voltem para seu país. Certo? Vejam só que são discursos que muitas vezes se encontram nas redes sociais contra que, nesse caso, os imigrantes. Então é importante salientar,
contra o discurso de ódio. Lembrem-se disso. E aqui trago para vocês exemplos de gêneros que podem ser produzidos contra o discurso de ódio em nossas salas de aula. Vejam só, podemos utilizar um conto, uma biografia. Com uma biografia, podemos estudar a biografia de um grande autor, de um grande ativista, pacifista, alguém que lutou pela paz. Uma carta, um convite, uma reportagem, uma notícia, um jogral, uma música, um debate, um júri simulado, uma dramatização, entre outros, um poema, etc. Vocês, estudantes, que gostam tanto de representar, está aí uma dramatização e também um debate em sala de aula, com o professor de língua portuguesa, com o professor de história, de outra disciplina, justamente o quê? Treinar o debate, os discursos orais e também um discurso escrito. Já pensou em sua escola fazer um jornalzinho, certo? E nesse jornal, você organizar notícias de paz contra esse discurso circundante, esse discurso de ódio. Pensem, olhem aí os gêneros textuais a seu dispor. É uma forma de você treinar a escrita, treinar a oralidade e também os argumentos. Vamos adiante aqui. Nós temos para vocês o seguinte, olhem para a tela. As narrativas são um instrumento flexível que pode ser usado para diferentes fins, com diferentes ênfases, por vezes combatem outra narrativa de forma bastante direta, fazendo referências à narrativa e oferecendo contra-argumentos. Então é importante lembrar que vocês podem muito bem o quê? Utilizar as narrativas, um conto, certo? Uma fábula, etc., para propagar a paz. E aqui trago, aí eu posso utilizar como, o que, onde e quando. Temos aí exemplos, você pode escrever isso, criar uma narrativa, criar personagens, uma ficção, é claro, treinar isso aqui, a escrita de temas de paz contra esse discurso de ódio. Vamos ver aqui, na tela trago ainda a seguinte reflexão. Os direitos humanos devem ser a base fundamental de qualquer narrativa que combate o quê? O discurso de ódio. Olha aí, a narrativa, o conto, um romance. Fazer um conto em sala de aula contra esse discurso de ódio. As narrativas baseadas nos direitos humanos têm um papel importante nas estratégias de emancipação e em qualquer alvo, como produzir um texto contra esse discurso de ódio. Então é importante. E eu, para finalizar, mostrando aqui na tela para vocês, nós temos o que? Reflitam, olhem só aqui o que nós encontramos. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. E para finalizar, olhem só, o discurso de ódio é uma das formas de abuso no direito de liberdade de expressão, pois se caracteriza por ser uma manifestação agressiva e incitadora do ódio de certas pessoas, um detrimento de outras em virtude de raça, religião, opção sexual, política, dentre outras particularidades. Como consequência desse tipo de discurso, há o preconceito, a discriminação, originando a baixa autoestima das pessoas atingidas. E lembrar que nas aulas de língua portuguesa, vocês podem justamente o quê? Trabalhar contra esse discurso de ódio. Lembrem-se disso. E para finalizar, digo a vocês a seguinte questão. Liberdade de expressão não dá o quê? O direito a nós a utilizar o quê? O discurso de ódio. Nós podemos o quê? Nos servir e devemos das redes sociais, por exemplo, mas não para incentivar o ódio. Por hoje é só, minha gente. Espero que tenham gostado. Lembrem-se, fiquem conosco no EducaPE. Um abraço, professor Robson Anselmo Tavares.